Mais um exercício da Unicamp, exercício 18, exercício da segunda fase da Unicamp 2019. A letra A diz o seguinte: dada a matriz A, determine todos os valores reais de A e B para que o produto de A pela sua transposta seja igual ao produto da transposta pela própria matriz A. Ele quer saber em que situação que isso daqui acontece. Ó, A transposta vezes A igual a A vezes A transposta. Talvez você que negligenciou nossa primeira aula de teoria esteja pensando assim: Alex, mas não é a mesma coisa? A transposta vezes A e A vezes A transposta? De modo algum, não tem nada a ver. Produto matricial não comuta, não existe a propriedade comutativa. Então vamos lá, lembrando que a matriz A é essa, a sua transposta, primeira linha vira a primeira coluna, segunda linha vira a segunda coluna. Primeiro passo, eu efetuei o produto da transposta à esquerda de A. Então A transposta vezes A, ficou a matriz A vezes a sua transposta. Aí vamos relembrar como é que faz aqui? Linha 1 com coluna 1. 1 vezes 1 dá 1 e A vezes A dá A quadrado. Então sempre soma. 1 vezes 1 mais A vezes A. Tá aqui. Aqui linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. 1 vezes A mais AB. Tá aqui. Aqui, linha 2, coluna 1. Linha 2 com coluna 1. 1 vezes 1 mais A vezes B. Tá aqui. E linha 2 com coluna 2 dá 1 vezes 1 mais B vezes B, 1 mais B quadrado. Então o que eu fiz aqui foi efetuar o produto da matriz A transposta vezes a matriz A. Agora falta A vezes A transposta. Como que faz A vezes A transposta? Matriz A vezes A transposta, mesma coisa, só que agora a matriz A fica à esquerda da matriz transposta. E o produto é o mesmo, né? 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, tá aqui. 1 vezes A mais 1 vezes B, tá aqui. A vezes 1 mais B vezes 1, tá aqui. E o último é A vezes A mais B vezes B, tá aqui. O exercício pede para que essa matriz seja igualzinha a essa matriz. Para essas duas matrizes serem iguais, eu preciso que 1 mais A quadrado seja igual a 2. Escrevi aqui embaixo, ó. 1 mais A quadrado seja igual a 2. Eu preciso que 1 mais AB seja igual a A mais B. Escrevi aqui. Eu preciso que 1 mais AB seja igual a A mais B. Escrevi aqui. E eu preciso que 1 mais B quadrado seja igual a A quadrado mais B quadrado. Eu escrevi aqui. Detalhe sobre essas duas últimas equações. Essa daqui é desnecessária, eu não preciso usar ela porque ela é igualzinha de cima. E essa daqui também é igualzinha de cima. Se eu cortar o B quadrado, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar A quadrado igual a 1. Ou seja, essa equação é igual a de cima. Essa daqui é A quadrado igual a 1, não é? Eu passo o 1 para lá, A quadrado igual a 1. Então eu preciso focar só nas duas primeiras equações. E é o que eu fiz aqui, ó. A quadrado igual a 1 significa que ou A vale 1 ou A vale menos 1. Tirando a raiz, eu tenho as duas possibilidades para o A. Aí você vai lá e substitui em qualquer uma das outras, na expressão 2. Eu substituí aqui na expressão 2, ó. 1 mais AB é igual a A mais B. Se A vale 1, 1 mais AB é igual a 1 mais... Aqui, ó. 1 mais AB é igual a 1 mais B. 1 mais B igual a 1 mais B vai dar 0 igual a 0. Como é que eu interpreto 0 igual a 0? Isso daqui é verdade sempre, independente do B. Qualquer B que eu colocar aqui, essa equação está satisfeita, ela está resolvida. Então o B é qualquer valor. Se o resultado de uma equação deu 0 igual a 0, significa que a minha variável pode assumir qualquer valor. Então se o A for 1, o B pode ser qualquer número real. A outra possibilidade é o A ser menos 1. Se o A for menos 1, então você volta aqui na equação e troca o A por menos 1. Fica 1 menos B é igual a menos 1 mais B, que é o que está escrito lá. Nesse caso, o B dá 1. Portanto, as duas possibilidades que eu tenho para o par ordenado AB é o AB igual a 1 e B, ó, 1 e B, sendo B qualquer número real. Então essa é uma possibilidade. Se o A for 1, o B é livre, pode ser qualquer valor real. Ou se o A for menos 1, o B é 1. Então essas seriam as duas respostas da letra A. Esse exercício é um pouquinho mais complexa. Ele pede o seguinte: supondo A e B iguais a 2 na matriz A, lembra a matriz A? 1, 1, A e B? Ele quer todos os possíveis valores da tangente para os quais a matriz A vezes essa matriz 2 por 1, cosseno θ, seno θ, é igual a K, sendo K um número real, que multiplica essa mesma matriz cosseno θ, seno θ. Gente, só para esclarecer, o lado esquerdo é uma matriz vezes outra matriz. O lado direito é um número real vezes uma matriz.
Do lado direito é só jogar o K para dentro multiplicando cada elemento. Do lado esquerdo eu tenho um produto matricial. Então tá aqui a matriz A, 1, 2 e 2 vezes essa matriz. Então vai ficar linha 1 com coluna 1, 1 vezes cosseno mais 1 vezes seno tá aqui. E linha 2 com coluna 1, 2 vezes cosseno mais 2 vezes seno está aqui. Então eu efetuei o produto matricial da matriz da esquerda. Já a matriz da direita é a matriz multiplicada por um número real. Então o número real vai para dentro da matriz. Com isso eu tenho uma matriz 2 por 1 igual a outra matriz 2 por 1. Ou seja, esse elemento cosseno θ mais seno θ tem que ser K cosseno θ. E esse elemento 2 cosseno θ mais 2 seno θ tem que ser K seno θ. Com isso eu tenho esse sisteminha linear. Agora é a letra B de um dos exercícios mais difíceis da Unicamp. O exercício teve um índice de acerto baixíssimo, baixíssimo. Por quê? Observe que esse sistema aqui é homogêneo, ele não tem termo independente. O que está para o lado de cá, na verdade, depende da variável. Porque esse sistema, as variáveis são seno de θ e cosseno de θ. Não é o θ a variável, as variáveis são seno de θ e cosseno de θ. Então observa que aqui tem variável e aqui também tem variável. Aqui tem variável e aqui também. Não tem termo independente, esse sistema é homogêneo. Quando eu jogar o K cosseno de θ para a esquerda, eu vou colocar o cosseno de θ em evidência. Então, vou colocar o cosseno de θ em evidência, vai ficar 1 menos K cosseno de θ mais seno de θ igual a 0. E volta aqui, a mesma coisa nesse daqui. Vou jogar o K seno de θ para a esquerda e vou colocar o seno de θ em evidência. Então, esse sistema é equivalente a esse, porque eu joguei o cosseno de θ subtraindo aqui e joguei o 2 seno de θ subtraindo aqui. Com isso eu tenho esse sisteminha homogêneo. Ele é homogêneo porque os termos independentes são nulos, lembra disso? Todo sistema homogêneo tem solução. A gente só tem que decidir se ele é determinado ou indeterminado. Determinado significa que ele só tem uma solução possível, que seria 0 e 0, a solução trivial. Ou indeterminado ele teria outras soluções. Agora eu vou te dar uma dica trigonométrica para tentar resolver o exercício da maneira mais curta, já que o exercício é difícil. Aqui está o ciclo trigonométrico e esses são os extremos, né? Lembrando que é sempre cosseno e seno. Então nesse extremo eu tenho que o cosseno é 1, o seno é 0. Aqui em cima eu tenho que o cosseno é 0, o seno é 1. Aqui na esquerda eu tenho que o cosseno é menos 1 e o seno é 0. E embaixo eu tenho que o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Em momento nenhum no ciclo tem como o seno e o cosseno serem nulos ao mesmo tempo. É impossível acontecer 0 e 0. Portanto, 0 e 0 não pode ser solução desse sistema. Então, já que o sistema é homogêneo, eu teria duas possibilidades. Ele ser determinado e assumir essa única solução, ou ele ser indeterminado. Quando o sistema é homogêneo e determinado, significa que o determinante dele é diferente de 0, lembra disso? E quando ele é indeterminado, significa que o determinante é igual a 0. No nosso caso, obrigatoriamente, por restrição trigonométrica, ele tem que ser indeterminado, porque isso daqui, essa solução não serve. É impossível o cosseno e o seno dar 0 para um mesmo arco, não tem como, em nenhum lugar do ciclo isso vai acontecer. Se você pensar nesse lugar aqui, ó, o cosseno está dando 1, o seno está dando 0. É impossível, em nenhum lugar do ciclo os dois zeram ao mesmo tempo. Ou seja, isso daqui não vai ser solução nunca. Ou seja, eu preciso que o meu sistema seja indeterminado ou esse sistema não vai ter solução. Para ele ser indeterminado, o D tem que ser 0. Então, o determinante desse sistema tem que ser 0. Quais são os coeficientes aqui? Ó? 1 menos K, 1, 2 e 2 menos K. Está aqui o determinante. 1 menos K, 1, 2 e 2 menos K. Esse determinante tem que dar 0. Determinante de ordem 2... produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária, já fazendo os cálculos da k² menos 3k igual a 0, resolvendo essa equação do segundo grau, o k dá 0 ou o k dá 3. Então, com k igual a 0 ou k igual a 3, que são as duas condições que zeram o determinante, o D, lembra que o nosso determinante tem que dar 0, k igual a 0 ou k igual a 3, eu volto em qualquer uma dessas expressões e troco o k por 0. Por que qualquer uma das duas? Porque se eu trocar nessa ou nessa, vai dar exatamente a mesma equação. Eu troco o k por 0, vai ficar cosseno mais seno igual a 0, ou 2 cosseno mais 2 seno igual a 0, que na verdade é a mesma equação. Então eu vim aqui e troquei o k por 0. Se o k for 0, essa equação vai ficar cosseno mais seno igual a 0. Deixei o seno isolado, joguei o cosseno para lá, e em seguida eu dividi os dois lados por cosseno de θ.
Dividindo os dois lados por cosseno de θ, o que fica? Tangente de θ igual a menos 1. Tá aqui. Essa é uma das possibilidades para tangente. Outra possibilidade, troca o K por 3. Troca o K por 3, vou trocar na de cima, pode trocar em qualquer uma das duas. Vai ficar menos 2 cosseno mais seno igual a 0. Troquei o K por 3, menos 2 cosseno mais seno igual a 0. Joguei o 2 cosseno para lá e, de novo, divido os dois lados por cosseno de θ. Se eu dividir os dois lados por cosseno de θ, o que vai ficar do lado esquerdo? Seno dividido por cosseno é tangente. E cosseno dividido por cosseno é 1, então a tangente de θ é 2. Portanto, as respostas possíveis para a letra B seriam tangente de θ igual a menos 1 ou tangente de θ igual a 2. Exercício razoavelmente difícil da segunda fase da Unicamp. E eu te garanto, teve um índice de acerto bem baixo.